trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 324 – Residência Gramado Primaveril. Autor: Mindil. Tradutor: Blues Park. Revisor: Luiz.xd. Sentando na carruagem, Al-Rai observou enquanto Shui levava cada um para o quarto, um por um. Depois de algum tempo de interrogatório, Shui colocou todos os guerreiros na frente de Zhao-Rai quando ele disse seu relatório. Jovem mestre, dos interrogatórios, esses companheiros foram enviados pelo Rei do Sul para a Cidade Blanca. Eles foram encarregados de investigar se nós somos magos negros. Quando o plano no Hotel Brown não teve sucesso, eles começaram a rastrear as origens de Shan. Eles queriam capturar Shan, e através dele, eles poderiam entender melhor a nossa situação. Sabendo que Shan frequentava essa aldeia, eles concluíram que ele tinha uma família por perto. E através do Lorde da Cidade Blanca, eles finalmente encontraram a casa do Shan. Eles sabiam que quando Shan se tornasse seu seguidor, ele certamente voltaria para acalmar sua família. Portanto, eles esperaram aqui por ele, mas ao invés disso, eles foram pegos por nós. Zhao-Rai assentiu. Então ele se virou para Shan e disse: Shan, o que você quer fazer com esses companheiros? Desde que eles ousaram manter sua família como refém, Shan certamente não seria misericordioso. Por isso ele disse para Zhao-Rai: Jovem mestre, eu deixo isso para você. Zhao-Rai assentiu. Ele olhou para os guerreiros e virou sua cabeça de volta para Shan. Shan, você não pode voltar aqui de novo. Você não precisa mais desta casa. Vamos queimá-la. Shan ficou chocado. Embora ele estivesse um pouco triste, ele assentiu. Ele também sabia que Zhao-Rai estava certo. Ele não seria capaz de retornar para esse lugar de novo pelo resto de toda a sua vida. Vendo-o assentir, Al-Rai acenou sua mão. Algumas lâminas de vento apareceram e cortaram as cabeças dos guerreiros. Então ele fez Shui rapidamente empilhar seus corpos dentro da casa e então ele produziu várias bolas de fogo, assim como o feitiço inferno para um bom auxílio. A casa de Shan imediatamente pegou fogo. Zhao-Rai não transformou os guerreiros em mortos-vivos, pois ele não tinha falta de mortos-vivos agora. Então ele matou os guerreiros e os largou aqui. Fazendo isso também reduziu as dúvidas de outras pessoas sobre sua identidade. Olhando para sua própria casa lentamente queimando, o coração de Shan estava muito sombrio. Mas ele sabia que ele não poderia voltar mais aqui. Finalmente, ele virou sua cabeça e foi com Shui para a carruagem. Quando eles deixaram a aldeia, as outras pessoas na aldeia ficaram sabendo o que aconteceu com a casa de Shan. As pessoas rurais eram um grupo muito unido, eles cuidavam umas das outras, especialmente neste caso em que um incêndio aconteceu. Cada residente tomou medidas para apagar o fogo, mas infelizmente isso era fogo mágico, não seria facilmente exterminado. No final, eles só puderam assistir como tudo se reduzia em cinzas e o fogo também lentamente foi ficando mais fraco. Os aldeões não puderam extinguir o fogo, mas eles também não viram a família de Shan. Quando o fogo se extinguiu, eles foram em direção à casa para olhar o que restou. Dentro da casa haviam armaduras distorcidas. Alguns olhos perspicazes também notaram alguns ossos queimados dentro dessas armaduras. Os aldeões sabiam que algo havia acontecido aqui e não ousaram se intrometer mais. O chefe da aldeia foi rapidamente até Blanca e enviou seu relatório. Mais tarde, o lorde da cidade ouviu o relatório e, por sua vez, reportou para o Rei do Sul que também foi informado. Mas neste momento, Al-Rai já não estava mais no território por céu. Naquela noite, Al-Rai retornou para a aldeia Orelha de Gato e descansou. Quando Rui viu a carruagem de Zhao-Rai retornar, ela não disse nada. Na manhã seguinte, depois de tomar o seu café da manhã, o grupo de Zhao-Rai imediatamente deixou a aldeia. A aldeia Orelha de Gato, embora fosse uma pequena aldeia, conseguiu fazer Zhao-Rai se sentir confortável e aquecido. Quando esses aldeões viram o grupo de Zhao-Rai pela primeira vez, eles ficaram nervosos, mas ele também podia dizer que eles queriam tratá-los bem, o que moveu Zhao-Rai. Então, quando ele deixou a aldeia, ele deu ao lorde da aldeia 10 moedas de ouro como compensação pela sua estadia.
Mas o lorde da aldeia ficou aterrorizado ao invés disso, dizendo que ele não ousaria aceitar tanto dinheiro. No final, Zal-Hai o forçou a aceitar o dinheiro, e quando ele recebeu as moedas, ele repetidamente prostrou-se para Zal-Hai. Pode-se dizer que a vida do aldeão não era nada boa. Mas desde que o imposto do ducado de Purcell não era alto, eles ainda poderiam se vestir e comer refeições quentes. E com estas 10 moedas de ouro, os aldeões conseguiriam ter um bom inverno. O grupo estava se movendo lentamente para frente. Zal-Hai disse para Huyin para não o perturbar, então ele chamou Shan até a carruagem. Depois disso, ele fez Laura e os outros entrarem no espaço e conhecerem os membros da família de Shan. A família de Shan também estava acordada agora. Eles não tinham ficado num lugar tão legal como este antes, portanto eles não ousaram tocar em nenhuma outra coisa e apenas ficaram em seus quartos. Naturalmente, por causa disso, eles ainda não tinham tomado o café da manhã. Zal-Hai mandou-os comer e depois os levou para a fortaleza da Montanha de Ferro para providenciar seu lugar para morar. Ele também trouxe Shan para explicar sua situação atual. Shan veio a saber que Zal-Hai era da terrível família Buda do Império Aksu, e o lugar em que eles estavam era as Terras Negras. Embora ele estivesse surpreso, Shan rapidamente aceitou a realidade. Depois de tudo, ele já era um seguidor de Zal-Hai pelo juramento de sangue, ele estava preso a ele pelo resto de sua vida. Então Zal-Hai levou Shan ao redor para acostumá-lo com os assuntos da fortaleza. Olhando para a fortaleza da Montanha de Ferro, Shan ficou surpreso ao ver tantos homens-fera por toda parte. Adicionalmente, a fortaleza da Montanha de Ferro estava quente, embora eles estivessem no inverno, esse fato não lhe deu nenhum pouco de choque. Depois, Zal-Hai fez Grin organizar os 2 filhos do Shan para ir à escola e designar uma casa para a família dele. Depois de estarem ocupados o dia inteiro, eles retornaram para a carruagem. Os próximos dias passaram sem muito acidente. Pode-se dizer que a estrada da cidade casa para o território Ix era muito pacífica, não haviam bandidos presentes, e a não ser que algumas pessoas estivessem especificamente mirando em você, não havia perigos. Depois de viajar por outros 2 dias, eles finalmente entraram no território da família Ixa. O território Ixa era um pouco inferior ao território Purcell. A família controlava uma cidade de tamanho médio e 3 cidades pequenas. Bel vivia na única cidade de tamanho médio do território, a cidade Sarte. O patriarca da família Ixa tinha um título de marquês, um pouco menor que um duque, ainda menor que um grão-duque. Mas a família Ixa era uma antiga família nobre e havia existido por mais de 1000 anos, por isso, embora eles não exercessem seu poder ultimamente, eles não eram realmente fracos. Seu território também trocou fronteira com a pradaria dos Homens-Fera, onde eles ganharam muito dinheiro com contrabando. Mas desde que o primeiro alvo para uma invasão dos Homens-Fera no território humano seria o território da família, suas mãos estavam basicamente amarradas. Depois de chegar ao território Ixas, Zal-Hai ainda precisava passar por uma pequena cidade antes de entrar na cidade Sarte. O grupo de Zal-Hai entrou na pequena cidade e descansou por um dia. No segundo dia, eles correram para a cidade Sarte. Viajar da pequena cidade para a cidade Sarte levaria cerca de um dia. Assim, quando saíram da pequena cidade, eles conseguiram chegar na cidade Sarte na noite seguinte. No entanto, Zal-Hai não foi encontrar Bel depois de chegar. Eles se registraram num hotel primeiro e enviaram Shan para fora para coletar informações para se prepararem para visitar Bel no dia seguinte. Embora eles já estivessem dentro do território Ixa, os costumes e a cultura local não era diferente da cidade casa. Mas isso era normal, já que os 2 territórios estavam sob o mesmo império, e consequentemente, não deveria haver nenhuma diferença. Na manhã seguinte, o grupo de Zal-Hai acordou cedo. Hoje eles estavam indo encontrar Bel. O grupo de Huyin também não ficou no hotel, afinal, ela era filha de um grão-duque. Então ela precisava visitar a família Ixa, desde que o relacionamento das 2 famílias era bom. Depois do café da manhã, Zal-Hai entrou na carruagem e imediatamente se dirigiu para a residência de Bel. A residência de Bel era muito famosa dentro da cidade Sarte,
conhecida como a Residência Gramado Primaveril. Ouvindo seu nome, pode-se pensar que a residência não seria grande. Mas o povo da cidade estava muito certo sobre a Residência Gramado Primaveril ser considerada uma das maiores mansões dentro da cidade de Sarthe. Toda a casa cobria 10 mu de terra, era apenas menor que a mansão do lorde da cidade, fazendo-a muito famosa na cidade. A carruagem chegou na frente da Residência Gramado Primaveril. A porta da residência parecia muito comum, sem qualquer adição especial. A porta estava fechada e não tinha ninguém na frente. Shui e Shan pararam a carruagem. Shan desceu e gentilmente bateu na porta. Passos puderam ser ouvidos do outro lado, então uma pessoa vestindo roupas de servo abriu a porta e olhou para Shan, assim como para a carruagem atrás. Então o servo imediatamente perguntou respeitosamente: "O senhor é?" O servo pôde julgar perfeitamente a qualidade das coisas. Seus olhos podiam ver que a carruagem de Zhao Hai era feita de madeira sacra brilhante. Além disso, um emblema de um visconde podia ser visto pendurado na carruagem, então naturalmente ele não ousaria ser desrespeitoso. Shan sorriu fracamente e disse: "Eu terei que incomodar o irmãozinho para passar uma mensagem para o mestre da casa. Diga para ele que um amigo da pradaria veio visitá-lo." Assim que o servo ouviu as palavras de Shan, ele ficou um pouco surpreso, então ele imediatamente disse: "Por favor, espere um minuto, eu irei imediatamente enviar a mensagem." Então ele se virou e foi para o pátio. Zhao Hai não estava preocupado, ele apenas se sentou dentro de sua carruagem quietamente. Depois de um tempo, passos rápidos podiam ser ouvidos atrás da porta. Quando a porta foi aberta, Bel imediatamente caminhou para fora. Quando Zhao Hai viu Bel sair, ele também imediatamente saiu de sua carruagem. Bel viu o boi raivoso do chifre grande que puxava a carruagem e não duvidou da identidade de Zhao Hai, mas quando ele viu a aparência de Zhao Hai, ele ficou atordoado. Vendo a reação de Bel, Zhao Hai sorriu: "Irmão Bel, para me movimentar mais facilmente, eu tive que mudar meu visual." "O que há de errado?" "Não pôde me reconhecer." Bel rapidamente assentiu: "Eu realmente não pude reconhecê-lo." "Irmão, eu tenho estado esperando por você por um longo tempo. Você finalmente chegou, por favor, entre." Ele gesticulou com sua mão e guiou Zhao Hai em direção à sua mansão. A mansão de Bel era muito única, Zhao Hai não tinha visto algo assim antes. Após entrar na mansão, você se depararia com um campo de artes marciais pavimentado com pedras. A entrada da mansão tinha um trecho de gramado e, embora fosse inverno e a grama tivesse se tornado amarela, ainda dava para imaginar uma imagem da primavera. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audionovels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.